Você já pensou em conquistar um cargo público que oferece ótimo salário, estabilidade, organizar sua rotina de forma muito mais flexível do que a maioria das carreiras por aí? Pois o oficial de justiça é exatamente isso. Em alguns lugares você consegue cumprir os mandados em um dia e ter até 3 dias de folga, mantendo todas as vantagens do serviço público. Mas será que vale a pena o esforço? Será que o salário, as oportunidades e o ambiente de trabalho compensam a dedicação necessária para a aprovação? Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e hoje auditor de controle externo do Tribunal de Contas, e eu estou aqui para te ajudar a entender se o cargo de oficial de justiça é a escolha certa para a sua carreira. Então, simbora comigo. Como sempre, começamos pelas características do cargo. O oficial de justiça é responsável por cumprir ordens judiciais, como intimações, citações, notificações, mandado de penhora ou despejo, enfim. Diferente de outros servidores, o oficial de justiça passa a maior parte do tempo fora do fórum, o que gera uma rotina dinâmica e nada monótona. É importante observar que alguns tribunais exigem curso superior em direito, enquanto outros aceitam qualquer graduação. Em muitos editais também é preciso possuir CNH, pois o deslocamento constante faz parte das atribuições do trabalho. Além disso, em tese, a jornada oficial é de 40 horas semanais, mas na prática existe uma excelente flexibilidade para você cumprir as tarefas dentro dos prazos estabelecidos lá no tribunal. E assim chegamos ao nosso primeiro quesito, o salário em relação à concorrência. O salário inicial varia bastante, mas geralmente fica entre 10 e 17 mil reais, dependendo do tribunal que você for prestar. Com o tempo, essa remuneração sobe e pode ultrapassar mais de 20 mil reais, com progressões adicionais e indenização. E, portanto, é um dos melhores salários para quem tem nível superior e deseja a estabilidade do judiciário. Também tem em alguns lugares, vai ter um penduricário ali, outro aqui, enfim, tem oficial de justiça ganhando aí o teto. Pesquise para saber se é o que você está querendo. Por outro lado, existe sim bastante concorrência. Algumas seleções, principalmente aquelas que exigem qualquer formação, acabam atraindo muitos candidatos. Já os tribunais que pedem um diploma de direito, você tem ali uma competição menor, porém mais especializada. Mesmo assim, a gente está falando de um concurso, embora concorrido, não é tão disputado quanto as carreiras fiscais ou do alto escalão do judiciário. Enfim, é um concurso que não chama tanta atenção ao meu ver, tá bom? Para os quesitos salário em relação à concorrência, dou uma nota 8. A remuneração é realmente atrativa e, embora haja concorrência, ela pode ser superada, tá bom? De novo. Então, para o quesito salário versus concorrência, eu dou uma nota 8. A remuneração é realmente atrativa e, embora haja concorrência, eu acho que não é aquele concurso tão famoso que a concorrência fique enorme. Passando para o nosso segundo quesito, oportunidades de concurso e as disciplinas que vai ter que estudar. Os concursos para oficial de justiça costumam ser regionais, né? Estaduais. Então, abre a vaga conforme a necessidade de cada tribunal. Em média, os editais surgem aí a cada 2 ou 5 anos e muitos aprovados são chamados no cadastro reserva. Quanto às disciplinas você vai ter que estudar, normalmente você vai encontrar direito constitucional, direito administrativo, processo civil, processo penal, direito penal, raciocínio lógico, português, além dos conteúdos específicos sobre cumprimento de mandatos e de cada tribunal de cada estado, tá? A grande vantagem é que boa parte desse conteúdo se repete em outros tribunais. Então, se você já está estudando para carreira jurídica, você já está estudando para tribunal, você vai aproveitar bastante do que você estuda, ok? E assim, para o quesito oportunidades e disciplinas, também dou uma nota 8. As matérias exigidas são bastante comuns em concurso do judiciário e a frequência dos editais é bem razoável. Então você tem boa chance para quem está focado nesse cargo. E principalmente se você está disposto a mudar de estado. Aí toda hora tem oportunidade, toda hora tem um estado, tem um tribunal fazendo concurso de oficial de justiça, tá bom? Por fim, para nosso terceiro quesito, a carreira e o ambiente de trabalho. Vamos entender como é o dia a dia e o futuro de um oficial de justiça. Em termos de carreira, existe sempre um plano de progressão salarial nos tribunais. Geralmente está associado a tempo de serviço e desempenho. Além disso, o cargo oferece estabilidade, claro, e até hoje você se aposenta pelas regras do serviço público. O ambiente de trabalho é um ponto de destaque para mim. O oficial de justiça cumpre mandados externamente, então ele tem bastante autonomia para organizar a rotina, desde que ele respeite os prazos dele. Em algumas regiões até tem escalas de trabalho que você pode concentrar os mandados em determinados dias,
o que te dá mais flexibilidade para cuidar das suas questões pessoais, de outros estudos, de outros empreendimentos, enfim. Óbvio que nem tudo são flores, então você vai ter sim algumas situações de risco, pois alguns mandatos podem envolver conflitos e às vezes você precisa até de apoio policial. Mas, de modo geral, esse dinamismo costuma ser mais legal do que passar o dia inteiro lá no tribunal, ok? Então, para mim, o quesito carreira e ambiente do trabalho merece uma nota 8. Dinamismo e autonomia são grandes atrativos para esse cargo. E para o nosso veredito final, o cargo de oficial de justiça oferece excelente salário, boa flexibilidade na organização do trabalho e óbvia estabilidade de sempre servidor público. Então, para você que tem um perfil mais dinâmico, não quer ficar trancado lá no ambiente fixo, eu acho essa uma excelente opção. Então, notas para os quesitos: nota 8 para o primeiro quesito, nota 8 para o segundo quesito e nota 8 para o terceiro quesito, que dá uma belíssima nota 8. Então, o veredito só sei passar. Vale o esforço? Para mim, sem dúvida, sim, vale o esforço. É uma das carreiras mais interessantes do judiciário, especialmente pela alta remuneração e a possibilidade de conciliar vida pessoal com as suas atividades externas, ok? E se você se decidiu, quer se preparar para concurso do oficial de justiça, eu vou deixar aqui uma aula que eu vou te ensinar como você cria o hábito de estudar de maneira automática. Uma aula curta que vai te poupar meses de esforço. Esse foi o Vale Esforço de hoje. Não se esqueça, se você quer ser aprovado, você tem que curtir e compartilhar esse vídeo com outro concurseiro. E você também deve se inscrever no canal para ficar sempre à frente dos seus concorrentes. Valeu!